A maioria de nós tem uma boa compreensão dos principais eventos que estão registrados em nossos livros de história, mas existem alguns acontecimentos históricos que são mais obscuros e que parecem não ter explicação lógica. Com o tempo e mais pesquisas, espera-se descobrir mais sobre esses casos e encontrar algumas respostas. Número 20. A erupção minoica de Thera, um evento catastrófico que dizimou uma ilha, há muito tempo é difícil de datar com precisão, embora a estimativa atual seja por volta de 1600 a.C. A datação é crucial para determinar com precisão o impacto da erupção em várias sociedades antigas e para fornecer um marcador cronológico como a camada de detritos para outros achados arqueológicos. Um estudo de 2025 não identificou o ano exato, mas esclareceu a relação da erupção com a cronologia do Antigo Egito. Anteriormente, a data de 1600 a.C. era associada ao início do reino egípcio, e alguns relacionavam o impacto da erupção a uma inscrição sobre uma grande tempestade datada de 1550 a.C. Mas alinhar precisamente os eventos egípcios com fenômenos externos é um desafio, especialmente durante os períodos intermediários menos documentados. Usando datação por carbono em materiais associados às dinastias 17 e 18 e em itens da erupção de Thera, os pesquisadores descobriram que a erupção de Thera é anterior aos itens do Novo Reino. O estudo sugeriu que a 18ª, a dinastia, começando com Amoses, teve início por volta de 1539 a.C. e não em 1580 a.C. Isso estende o terceiro período intermediário e coloca a erupção de Thera dentro dele. Consequentemente, os famosos faraós do Novo Império teriam interagido com os grupos minoicos mais tardios, o que pode mudar nossa compreensão sobre a troca cultural. Embora a data precisa permaneça um mistério, o estudo confirma que a erupção de Thera ocorreu antes da dinastia de Ahmose governar o Egito. Número 19. Ao longo dos séculos, arqueólogos encontraram artefatos incríveis aparentemente sem explicação. Alguns aparecem em lugares improváveis, onde não deveriam, e outros são feitos por pessoas desconhecidas. Dizem que alguns contêm maldições e outros mostram animais e objetos desconhecidos, levando alguns a crer que foram feitos por seres de outro mundo ou civilizações perdidas. Existem também artefatos que supostamente são assombrados ou possuídos por uma entidade maligna. Esses relatos costumam ser recebidos com ceticismo, porém muitos visitantes da ala egípcia do Museu de Manchester afirmam que um dos artefatos expostos tem vontade própria. A peça é uma estatueta funerária do Médio Império exposta em uma caixa de vidro no museu. No início, achava-se que era só mais um dentre as centenas de artefatos egípcios antigos encontrados ao longo dos anos. Mas um dia tudo isso mudou. Em fevereiro de 2013, o curador do museu, Campbell Price, estava conduzindo um grupo de turistas pela seção egípcia quando percebeu algo estranho que não deveria ser possível. A estatueta Nab-Senou teria sido enterrada com o faraó, pois acreditavam que serviria como recipiente alternativo para seu espírito, caso a múmia fosse destruída. Vale ressaltar que a múmia e a estatueta foram doadas ao museu em 1933 e desde então têm sido mantidas separadas uma da outra. No dia, Price se surpreendeu ao notar que o artefato estava virado ao contrário, sem explicação para isso. Ele perguntou à equipe do museu se alguém mexeu no artefato, mas ninguém tinha. Além disso, só algumas pessoas tinham as chaves daquela vitrine, mas ninguém moveria a estátua sem consultá-lo antes. Ele abriu a vitrine, colocou a estátua de volta na posição original e trancou a vitrine novamente. No dia seguinte, ela mudou de direção de novo e no outro dia se moveu outra vez. Ele achava que deveria haver uma explicação lógica, como vibrações imperceptíveis para ele e seus visitantes. Mas nenhum outro artefato da vitrine se mexeu, deixando Price perplexo. Suspeitando que alguém entrara na vitrine, instalaram uma câmera que tirava fotos a cada minuto.
Ao analisar as imagens, funcionários do museu se surpreenderam ao ver o artefato girando sozinho, enquanto os outros permaneciam imóveis. Sugeriu-se que a rotação poderia ter sido causada por um atrito diferencial, o que certamente é uma explicação plausível, mas Price continuou cético. Ele relatou que a estatueta estava colocada na mesma vitrine há algum tempo e que nunca havia se movido antes, o que não seria o caso se esse tipo de atrito fosse o culpado. Muitos especialistas opinaram sobre essa teoria, mas ninguém conseguiu explicar por que o artefato, de repente, começou a se comportar dessa maneira, quando antes permanecia perfeitamente imóvel. Ela continua em exibição até hoje para quem quiser vê-la, se tiver coragem, é claro. Número 18. Quase 200 anos atrás, 129 homens desapareceram sem deixar vestígios em busca da lendária Passagem Noroeste. Desde então, o destino da expedição Franklin é um mistério perturbador que muitos tentaram resolver. Embora já se conheça, em linhas gerais, o fim horrível, ainda faltam muitas peças nesse quebra-cabeça que os historiadores tentam montar. Em 2024, uma nova peça desse quebra-cabeça foi encontrada quando um conjunto de restos mortais associado à expedição foi finalmente identificado. A expedição Franklin foi uma missão para encontrar a Passagem Noroeste, uma rota marítima que liga os oceanos Atlântico e Pacífico ao norte do Canadá. Muitos já haviam tentado encontrá-la antes, e em 1845 foi a vez de Sir John Franklin. Ele levou 2 navios, o Erebus e o Terror, para o norte congelado, mas eles nunca retornariam. Com o passar do tempo, a família e os amigos dos marinheiros desaparecidos pressionaram o governo para sair em busca de seus entes queridos desaparecidos. A esposa de Franklin liderou a campanha e uma missão de resgate foi enviada. Em 1859, uma expedição descobriu um marco de pedras na ilha do Rei Guilherme com uma nota sombria dentro. A mensagem foi escrita por James Fitzjames, segundo em comando do Erebus. Ela revelou que Franklin havia falecido e que os 2 navios ficaram presos no gelo. Após vários invernos, os homens foram forçados a abandonar o navio e partir sobre o gelo em busca da foz do Rio Negro. Com o tempo, mais corpos foram encontrados nessa rota e os inuits locais forneceram mais informações. Descreveram homens esqueléticos que comeram companheiros mortos para sobreviver. Os restos mortais encontrados foram enterrados novamente e só redescobertos nos anos 1990 por pesquisadores que investigavam a expedição Franklin. 2 grupos principais de restos mortais foram escavados e estudados cuidadosamente. Eles foram enterrados novamente em um memorial de pedras. Embora pertençam à expedição, suas identidades exatas continuavam sendo um mistério. Mais de 100 marinheiros ainda viviam quando Fitzjames escreveu sua mensagem na ilha do Rei Guilherme. Parece que nenhum sobreviveu à viagem até o rio Beck, mas quem caiu e quando era desconhecido. Na década de 1990, não havia nada que pudesse ser usado para identificar os homens além do DNA. Um estudo de 2013 coletou o DNA de vários restos mortais e começou a compará-los com parentes conhecidos. Em 2021, a primeira correspondência aconteceu quando um conjunto de restos mortais foi identificado como John Gregory, um engenheiro a bordo do HMS Erebus. Nenhum outro descendente que forneceu DNA correspondeu aos restos mortais. Após a primeira rodada de testes, um novo descendente foi identificado. Ele era primo de 2º grau, 5 gerações afastado, de Fitzjames, um descendente direto em linha masculina do bisavô de Fitzjames. O novo DNA foi comparado aos restos mortais e houve correspondência. O fato de Fitzjames ser oficial de alta patente tornou a descoberta mais interessante. Ele teria escrito a mensagem do Cairn poucas semanas antes de morrer. O que tornou a descoberta mais perturbadora foram as marcas nos ossos de Fitzjames. Diferente dos restos de John Gregory, os de Fitzjames mostravam claros sinais de terem sido cortados após sua morte.
Ele foi consumido enquanto seus companheiros usaram tudo para sobreviver, confirmando que ainda havia outros vivos quando Fitzjames morreu. Também revelou que a patente não foi suficiente para impedir os homens de consumi-lo. A descoberta trouxe aos pesquisadores mais compreensão sobre como devem ter sido as últimas semanas dos sobreviventes. Segue em andamento o trabalho para solucionar o mistério dos demais restos achados com Fitzjames. Número 17. O povo do vaso campaniforme teria sido essencial para trazer a Idade do Bronze à Grã-Bretanha e possivelmente ajudou a redesenhar Stonehenge, mas sabemos pouco sobre essa civilização e seu modo de vida. Agora acredita-se, graças à análise de DNA, que o povo do vaso campaniforme chegou à Grã-Bretanha em algum momento entre 2400 e 2600 a.C. e que sua chegada marcou o fim do período Neolítico. Também é dito que o DNA deles substituiu quase todo o DNA dos habitantes originais da Grã-Bretanha, o que indica que quase nenhum dos antigos moradores está ligado aos humanos atuais que vivem lá. Isso foi revelado em um estudo que comparou o DNA de pessoas enterradas na Grã-Bretanha antes e após a chegada desse povo enigmático. O principal pesquisador, o professor Ian Barnes, relatou que o DNA dos restos de pessoas enterradas após a chegada deles era muito diferente dos habitantes originais, sugerindo uma grande substituição populacional. O povo do sino campaniforme ganhou esse nome por seu estilo único de cerâmica. Há cerca de 4.500 anos, eles passaram a produzir cerâmica em formato de sino inédita, registrada primeiro na atual Espanha e Portugal. Esse estilo logo ficou popular na Europa e 100 anos depois apareceu pela primeira vez na Grã-Bretanha. Apesar de não haver explicação definitiva, estudiosos sugerem que o povo do vaso campaniforme migrava em massa e levava esse estilo de cerâmica consigo. Durante alguns séculos, mais pessoas do povo do vaso campaniforme chegaram à Grã-Bretanha e logo quase substituíram o DNA dos habitantes originais. Sabemos bem como eles eram fisicamente. Graças à análise do DNA, pesquisadores acreditam que eles tinham pele, cabelos e olhos claros. Na chegada deles, os nativos da Grã-Bretanha tinham olhos e cabelos castanhos e pele oliva, o que já não é mais comum. Isso sugere que os habitantes originais foram substituídos, pois o povo do cálice campaniforme teve filhos com nativos, que depois desapareceram na obscuridade. Sobre as origens do povo do cálice campaniforme, antes se pensava que vinham da Libéria, mas os especialistas não têm total certeza. Sugeriu-se que eles se misturaram com caçadores-coletores na Europa antes de irem à Grã-Bretanha, então seu DNA já havia mudado antes da chegada. Não é normal o DNA de um grupo dominar completamente e eventualmente suplantar o de outro, mas alguns estudiosos acreditam que há uma explicação para isso. Eles acham que uma epidemia pode ter surgido e que a tragédia se seguiu. É provável que o povo campaniforme fosse imune à doença, enquanto os britânicos originais não eram. Assim, o povo campaniforme prosperaria, enquanto os britânicos sucumbiam à peste, levando à redução do DNA deles ao longo dos anos. Já sugeriram que eles usaram Stonehenge e outros sítios neolíticos construídos na Grã-Bretanha, podendo ter participado do redesenho do monumento, embora isso não esteja comprovado. Eles trouxeram aos nativos da Grã-Bretanha a metalurgia, o arco e flecha e sua cerâmica distinta. Se alguma dessas coisas for comprovada de forma definitiva, isso pode mudar os livros de história como os conhecemos. Ainda há muito a aprender sobre o antigo povo campaniforme. Número 16. Estudiosos chineses documentaram historicamente eventos astronômicos como estrelas visitantes. Em 1408, um desses objetos brilhantes apareceu no céu noturno por cerca de 10 dias, próximo à Via Láctea. Sua breve descrição dificultou a identificação por cientistas modernos que questionaram sua autenticidade. O mistério foi resolvido em 2025, com a descoberta de um memorial detalhado de 1408 ao imperador do Escritório Astronômico Imperial.
Ele descrevia o objeto como uma lamparina a óleo em forma de copo, próxima ao asterismo Nian Dao, com uma cor amarela pura, lisa e brilhante. A necessidade de mostrar bons presságios ao imperador provavelmente influenciou essa descrição positiva. Astrônomos modernos agora acreditam que esse objeto estacionário e imutável era uma supernova, uma erupção estelar, como a que criou a nebulosa do Caranguejo em 1054, também registrada por astrônomos chineses. Embora o remanescente do evento de 1408 ainda não tenha sido identificado, cientistas investigam a região conhecida. As possibilidades incluem CK Vulpeculae. E identificar essas antigas novas e supernovas ajuda a ciência moderna a entender a história e o futuro dos objetos celestes. Número 15. Nos anos 1400 e 1500, a nobre família Corte-Corte-Real, originária da Espanha, era conhecida por seu amor por explorar os oceanos do mundo. Os dois filhos da família, Gaspar e Miguel, herdaram esse amor do pai, João Vaz Corte-Real. Afirmavam que Gaspar era o aventureiro dos dois, pois cresceu ouvindo histórias de terras distantes e logo aprendeu a ler mapas. Seu desejo por aventura só aumentou com as descobertas feitas por outros exploradores até 1500, que incluíam novas rotas comerciais, novos continentes, territórios e povos que eles nunca tinham visto antes. Já adulto, Gaspar foi selecionado pelo rei Manuel I de Portugal para integrar outros exploradores na busca por novas terras. Na viagem inaugural, ele possivelmente chegou à Groenlândia, mas essa teoria ainda é debatida. Ele diria que, antes de ele e seus homens desembarcarem, o mau tempo os forçou a voltar, mas pretendia retornar com mais homens. Depois de reunir um grande grupo de exploradores em 1500, ele partiu novamente, desta vez com 3 navios. Ao chegarem à região, enfrentaram dificuldades pelas condições geladas. Os navios não foram feitos para quebrar gelo, então Gaspar mudou a rota e acredita-se que o grupo desembarcou em Terra Nova ou talvez Labrador. A expedição foi um sucesso e Gaspar levou cerca de 60 pessoas dessa região para Portugal. Algo desconhecido ocorreu, pois os outros 2 navios chegaram em segurança, mas o de Gaspar não foi encontrado. Miguel não aceitava o desaparecimento do irmão e, como também gostava de aventura e tinha prometido a parte das terras descobertas, decidiu buscar Gaspar. Em 1502, ele reuniu um novo grupo de marinheiros e, com 3 navios, partiu de Lisboa. Ele retornou à região onde seu irmão foi visto pela última vez, o que exigiu que ele e seus homens atravessassem as mesmas águas geladas enfrentadas por Gaspar e suas tripulações. Isso não foi um problema, pois chegaram à região sem dificuldades. Mas então Miguel cometeu um erro fatal. Ele decidiu que precisavam cobrir mais território rapidamente e ordenou que os 3 navios se separassem. Eles concordaram em se encontrar em um determinado local em meados de agosto daquele ano, e 2 dos navios realmente chegaram, mas o de Miguel havia desaparecido, assim como o de seus irmãos. Especula-se que o navio dele foi irremediavelmente danificado pelo gelo ou afundou em uma tempestade. A família Corte-Corte-Real não desistiu, porém. Em 1503, o irmão deles, Vasco Anis, enviou 2 navios para essa mesma região para procurar os irmãos. Como era esperado, ele não foi autorizado a acompanhar a expedição. E alguns historiadores especularam que um ou ambos os irmãos decidiram não retornar a Portugal e que viveram longas vidas em uma dessas regiões. Isso, porém, nunca foi comprovado, e historiadores só podem especular sobre o destino dos irmãos Corte-Corte-Real séculos atrás. Número 14. A maior parte dos filmes da era do cinema mudo se perdeu com o tempo. Armazenamento inadequado, incêndios e destruição deliberada causaram a perda de milhares de filmes que jamais serão vistos novamente. Mas apesar dessas dificuldades, preservacionistas de filmes e entusiastas continuam procurando por rolos desses filmes históricos. Em 2024, mais um desses filmes perdidos foi redescoberto mais de 100 anos após sua criação.
O Coração de Lincoln foi um filme mudo de 1922, dirigido por Francis Ford. Ford era o irmão mais velho de John Ford, que ganhou vários prêmios por sua direção nos anos seguintes. Os irmãos Ford eram muito interessados por Abraham Lincoln e a Guerra Civil, produzindo vários filmes sobre o ex-presidente. Francis havia criado um curta-metragem mudo sobre o presidente em 1915 e voltou à história anos depois ao planejar uma obra mais longa. O Coração de Lincoln recebeu o nome daquele filme anterior, que foi refeito, e um prólogo foi acrescentado. O filme tratava de dois soldados lutando em lados opostos da Guerra Civil. O soldado da União estava namorando a irmã do confederado, e quando seu cunhado foi capturado, ele decidiu deixar o homem ir. Isso levou o soldado da União a ser preso e tratado como espião. Francis Ford interpretou Lincoln no filme, retratando o presidente deliberando se deveria salvar o soldado ou não. O filme foi exibido apenas por um único dia em 1922 e poucas pessoas o assistiram. Logo foi esquecido. Ford fez mais filmes, mas era visto principalmente como ator. Foi ofuscado pelo irmão mais novo. Filmes da era do cinema mudo são raros hoje devido ao material com que eram feitos. O filme de nitrato é muito delicado e pode se desintegrar se não for mantido nas condições adequadas. Além disso, o material também é altamente inflamável. Isso levou a inúmeros incêndios em depósitos, sendo o mais famoso o incêndio nos estúdios da MGM em 1965, que destruiu inúmeros filmes históricos. Exatamente como o Coração de Lincoln se perdeu é desconhecido, mas o fato de ter sido exibido por apenas um dia sugere que não foram feitas muitas cópias desde o início. Parecia improvável que o filme fosse recuperado algum dia, mas em 2024, um estagiário em um banco de imagens de arquivo fez uma descoberta notável. Dan Martin era um estudante de preservação de filmes, estagiando no Historic Films Archives, em Long Island. Foi perto do final do seu estágio que ele foi enviado ao depósito para organizar alguns filmes doados. Um lote de rolos de filme chamou sua atenção. Eles estavam relativamente bem preservados apesar da idade e pareciam ser algo especial. Após examinar o filme, ele percebeu que aquele era o filme perdido de 1922. O filho de Ford atuou no filme como soldado. Ele não estava na Califórnia em 1915, então sua presença confirmou que não era o curta anterior. O filme foi digitalizado rapidamente para evitar nova perda. Número 13. O Material de Seth é um livro que foi escrito por Jane Roberts e seu marido Robert Butts, mas é diferente de qualquer outro livro já publicado, pois eles afirmam que contém a comunicação deles com uma entidade chamada Seth. Essa história começa em 1963, quando Jane e Robert decidiram pesquisar para um livro de Robert sobre percepção extrasensorial. Eles compraram um tabuleiro Ouija e começaram a experimentar para ver se os rumores sobre esses tabuleiros eram verdadeiros. Eles não sabiam que suas vidas iam mudar para sempre. Em 3 de dezembro daquele ano, eles iniciaram contato com uma entidade masculina chamada Seth. Eles começaram a registrar as conversas, mas logo Jane passou a receber mensagens diretamente em sua mente, sem usar o tabuleiro Ouija. O tabuleiro tornou-se desnecessário, pois Jane transmitia as mensagens para Robert, que as anotava. Seth explicou que era um ser de pura energia e que não tinha mais nenhum interesse no mundo físico. Ele disse que já concluiu todas as reencarnações na Terra e agora vive em outro plano de existência. As informações que ele passou ao casal já tinham sido dadas há muitos antes, mas a cada geração, ele e outras entidades repetiam as mensagens. Seth conhecia o vernáculo moderno, e Jane dizia que muitas vezes, após conversar com Seth, não lembrava de ter falado com ele ou de ter bebido vinho durante o diálogo. Apesar de muitas mensagens de Seth, seu objetivo principal era mostrar a Jane e ao mundo que todos podem criar suas realidades com pensamentos e crenças. Ele também afirmou que a reencarnação é real e um dos princípios fundamentais da existência. Sobre cada pessoa criar sua realidade, ele explicou como isso funciona.
O ego interior de qualquer pessoa é responsável por criar sua forma física e o ambiente físico imediato ao seu redor. As experiências que vivenciam são determinadas por expectativas, crenças e atitude, sendo criadas pelo ego exterior. Resumindo, Seth explicou que cada pessoa vivencia a vida na qual foca e que isso só pode ser mudado quando ela decide alterar suas expectativas e crenças. Jane explicou que o ambiente físico ao nosso redor é criado por nossas mentes. Esses pensamentos recebem energia das mentes das massas e os eventos que vivenciamos, em grupo ou individualmente, são criados assim, por meio do pensamento e da energia. Além disso, Seth afirmou que não há começo nem fim para a realidade e prometeu que qualquer pessoa que o seguisse experimentaria uma consciência alterada e aventuras que jamais poderiam imaginar. Essas sessões continuaram por mais 21 anos até que Jane faleceu em 1984. Embora muitos acreditem que Seth nunca existiu, outros encontraram sabedoria nos escritos de Jane e sentiram que seus livros mudaram positivamente sua visão de mundo. Número 12. As batatas, alimento básico mundial, foram trazidas da América do Sul para a Europa, onde ajudaram a reduzir a fome. Cultivada perto do lago Titicaca há 7.000 anos, a evolução da batata selvagem intrigou os cientistas por muito tempo devido à sua aparente ligação com dois grupos de plantas distintos. Um novo estudo resolveu esse mistério. A batata é geneticamente semelhante tanto ao grupo de plantas E. tuberosum, que não possui tubérculos, quanto ao tomate, que também não tem tubérculos. Pesquisas mostram que a batata evoluiu de ambos. Milhões de anos após divergirem de um ancestral comum, uma espécie de tomate e uma espécie de E. tuberosum cruzaram-se há cerca de 9 milhões de anos, criando o ancestral da batata moderna. Apesar dos pais não terem tubérculos, esse híbrido desenvolveu-os. Cientistas descobriram que o híbrido herdou do E. tuberosum o gene responsável pelo crescimento do caule subterrâneo e do tomate o gene que ativa o crescimento dos tubérculos, permitindo que caules finos se tornassem batatas grandes e arredondadas. Essa hibridização coincidiu com a formação da Cordilheira dos Andes. O ambiente difícil deu ao tubérculo, que guardava água e nutrientes, uma vantagem. Esse desenvolvimento provavelmente permitiu que a batata prosperasse e se diversificasse por milhões de anos, até que humanos iniciaram seu cultivo cuidadoso para garantir baixa toxicidade e altos rendimentos. Número 11. Se você perguntasse a uma pessoa aleatória na rua quem ela acredita ter descoberto a América, 99% das pessoas responderiam com o nome Cristóvão Colombo. Aprendemos isso na escola e nos livros de história, mas algumas fontes afirmam que um galês chegou ao continente antes. No ano de 1170, Owain Gwynedd era o governante de um condado cerimonial no país de Gales chamado Gwynedd, e ele ainda é considerado um dos melhores e mais importantes reis que o país já teve. Em diversas ocasiões, Owain e o rei Henrique II da Inglaterra lutaram pela independência e expansão do país de Gales, pois Henrique queria reconquistar Gales para a Inglaterra. Henrique foi derrotado por Owain e seus aliados no país de Gales, favorecidos pelo clima ruim naquele dia. Em 1170, Owain faleceu e quase imediatamente começou uma disputa interna entre seus 13 filhos sobre quem o sucederia no trono. Dois de seus filhos, Maelgwn e Herid, decidiram não se envolver na disputa nem com a família. Eles embarcaram em um navio em Londonderry e, segundo a lenda, começaram a navegar para o oeste sem um destino específico em mente, pois decidiram ver onde iriam parar. Eles cruzaram o Atlântico e chegaram ao continente americano. Eles decidiram que precisavam compartilhar essa descoberta com seu povo e então Madoc voltou para casa para buscar mais homens. Ao chegar, ele encantou os habitantes com histórias de suas viagens e do novo mundo que descobriu com o irmão. Encantados com suas histórias, muitos homens se inscreveram para sua segunda viagem e Paul Daisy-Suba, bem a 1117, partiram da ilha de Lundy.
O grupo teria retornado à América e desembarcado na Baía de Mobile, Alabama. Depois disso, seguiram pelo rio Alabama e construíram alguns fortes de pedra pelo caminho. Tribos nativo-americanas ainda comentam e confirmam que esses fortes foram feitos por homens caucasianos, embora nunca se tenha provado que se tratava de Madoc e seu grupo de marinheiros. Mas historiadores confirmaram que essas estruturas têm uma semelhança impressionante com o castelo Dolwith Allen, no condado de Conwy, no país de Gales. Essas estruturas datam de antes de Colombo chegar ao continente. Por isso, muitos acreditam que Madoc foi o verdadeiro descobridor. Nem Madoc, nem Heride, nem nenhum dos seus homens foram vistos novamente, e especula-se que eles decidiram permanecer na América, onde começaram a viver como parte de uma tribo nativa. Número 10. Hoje em dia, é amplamente conhecido que a peste bubônica, que devastou a Europa na Idade Média, foi espalhada por pulgas transportadas por ratos. Mas, nos últimos anos, arqueólogos descobriram que a bactéria que causou a peste infectou humanos há milhares de anos. Mas como essa doença da Idade do Bronze se espalhou, é muito mais misterioso. Pesquisas recentes podem ter esclarecido essa questão. Há cerca de 4.000 anos, quando o Neolítico terminou e começou a Idade do Bronze, muitas mudanças ocorriam na Europa e Ásia. A pecuária se consolidava e os cavalos selvagens já estavam domesticados. Algumas das primeiras cidades começavam a crescer e havia um novo influxo de DNA das estepes orientais para as populações europeias. Mas enquanto essa mudança acontecia, uma doença estava se espalhando pelos dois continentes. Os cientistas ainda não sabem qual foi o impacto real dessa doença. Talvez ela fosse mais parecida com uma gripe do que com as pragas de 2.000 anos depois. Cientistas sabem apenas que ela surgiu em populações por toda a Terra. A análise de DNA de dentes de até 1.000 indivíduos do final do quarto e início do terceiro milênio a.C. revelou traços de Yersinia pestis, a mesma bactéria da peste de Justiniano e da peste negra. Mas ao longo de milhares de anos ocorreriam algumas evoluções significativas. Especificamente, a bactéria encontrada nos dentes da Idade do Bronze não possuía a capacidade de sobreviver em pulgas. A peste que se espalhou pela Europa no século XVII tinha uma característica que permitia resistir ao ácido estomacal das pulgas, permitindo que ela vivesse tempo suficiente para ser transmitida das pulgas para os humanos. Essa característica não existia nos ancestrais da Idade do Bronze. Isso deixou historiadores com uma dúvida: como a doença se espalhou pelo continente? Embora a migração humana fosse possível, a doença aparentemente se espalhou muito rápido. Se a doença tivesse se espalhado entre assentamentos humanos, teria sofrido mutações e evoluído, mas isso não ocorreu. As mesmas cepas foram encontradas em esqueletos separados por grandes distâncias. Essa distância era grande demais para um humano doente percorrer na antiguidade. Havia algum outro vetor espalhando a doença. Inicialmente, cientistas hipotetizaram que poderiam ser cavalos. Eles tinham acabado de ser domesticados e estavam sendo introduzidos em diferentes populações, todas em um período semelhante. Mas até agora, nenhum vestígio de DNA da I. pestis foi encontrado em cavalos antigos. No entanto, um estudo de 2025 descobriu que outro animal pode ter sido o culpado. Eles encontraram vestígios da mesma I. pestis que infectou humanos nos restos de ovelhas antigas. As ovelhas foram abatidas e consumidas há 4.000 anos. Foi encontrado em uma população sem silos de grãos significativos. Não havia motivo para que ratos estivessem por perto, mas a população criava ovelhas, e essas ovelhas podiam pastar em grandes pastagens que os humanos conseguiam manejar com o uso de cavalos. Os estudos sobre essa infecção antiga ainda estão em andamento, mas é provável que mais desses mistérios sejam resolvidos em breve. Número 9. Militares relataram ter visto luzes estranhas no céu por décadas, e o caso não resolvido do desaparecimento de 2 pilotos, Félix Moncla e Roberto Wilson, não é exceção. O incidente aconteceu na noite de 23 de novembro de 1953.
Segundo todos os relatos, era uma noite de tempestade e os membros do Comando de Defesa Aérea dos Estados Unidos, que estavam estacionados perto da fronteira com o Canadá, ficaram desconfiados quando perceberam uma aeronave se aproximando em seus equipamentos de radar. A princípio, especulou-se que poderia ser uma aeronave canadense, mas, para ter certeza, um jato F-89C Scorpion foi enviado às pressas da base aérea de Kinross, nas proximidades, para investigar. A bordo estavam o primeiro-tenente Félix Moncla, que pilotava o avião, e o segundo-tenente Roberto Wilson, responsável por rastrear a aeronave pelo radar. Nos meses seguintes, as coisas ficaram muito estranhas no ar, e segundo ufólogos, esse foi um dos avistamentos militares de OVNIs mais estranhos já registrados. Achava-se que a aeronave seria fácil de localizar, mas não foi. Após a decolagem, Wilson teve dificuldade em rastrear a aeronave no radar, pois ela mudava constantemente de curso. A equipe em solo recebeu a informação e passou a orientar Moncla. Ele acelerou para 500 milhas por hora e eventualmente começou a se aproximar da aeronave não identificada, mas, nesse momento, já havia se passado meia hora. A equipe em solo se surpreendeu com a manobrabilidade da outra aeronave e assistiu ansiosa ao jato se aproximar do alvo. Eles instruíram Moncla a descer de 25 mil para 7 mil pés, e a cerca de 70 milhas da costa de Kiwi, No Point, eles finalmente alcançaram o objeto desconhecido. Os militares que estavam operando o radar afirmaram que os 2 pontos na tela começaram a se aproximar, mas, então, o impensável aconteceu. O sinal de Moncla e Wilson sumiu de repente do radar, causando grande preocupação para todos. Poucos segundos depois, a segunda aeronave mudou de direção abruptamente e seu ponto sumiu sem explicação. Outras aeronaves foram imediatamente enviadas para a área para ver o que aconteceu, mas nenhum sinal dos 2 homens foi encontrado. A Força Aérea dos Estados Unidos, Guarda Costeira e Força Aérea Canadense realizaram buscas, mas sem sucesso. No relatório à mídia, os militares explicaram que os 2 sinais no radar pareciam se unir em certo momento, após o que o jato sumiu repentinamente, como se tivesse desaparecido no ar. Mas eles mudariam essa declaração logo depois e alegaram que um operador de radar havia interpretado mal o que viu e que Moncla e Wilson haviam interceptado com sucesso o objeto, que era um avião C-047 da Força Aérea Canadense. Eles também disseram que o avião voou cerca de 30 milhas fora da rota prevista, entrando em espaço aéreo restrito. Ao serem questionados sobre Wilson e Moncla, especularam que o piloto teve um ataque de vertigem repentino, fazendo o avião cair no Lago Superior, enquanto ambos retornavam à base após a missão bem-sucedida. Os militares canadenses disseram que era invenção, pois não enviaram nenhum voo naquela noite. Além disso, a esposa de Moncla foi avisada primeiro que ele caiu no lago e depois que seu avião explodiu no ar. Qualquer menção a essa missão foi retirada dos registros militares e o incidente nunca foi explicado. Muitas pessoas acreditam que isso foi um encontro com uma nave extraterrestre, mas se esse for o caso ou não, provavelmente continuará desconhecido para o público, já que não existem registros dessa missão. Número 8. Durante décadas, um sarcófago sem inscrições, escondido em um canto de uma tumba egípcia antiga, intrigou os egiptólogos. Acreditava-se que isso era de um servo ou parente do faraó enterrado por perto. Porém, uma descoberta acidental ao limpar a tumba trouxe uma resposta mais interessante ao mistério. Tanis foi, certa vez, a capital do Antigo Egito. Situada no delta do Nilo, destacou-se no 3º período intermediário do Egito. Extensos trabalhos arqueológicos na década de 1930 revelaram sepultamentos que rivalizavam com os do mais famoso Vale dos Reis. As descobertas feitas mudaram nossa compreensão das dinastias 21 e 22. Entre as tumbas descobertas estava uma do faraó Osorkon II. Osorkon subiu ao poder em 872 a.C. e fazia parte da 22ª dinastia.
Sua tumba havia sido saqueada na antiguidade, mas o sarcófago de granito foi deixado para trás, junto com alguns poucos vasos canópicos. Isso bastou para os arqueólogos identificarem, mas não foi o único sarcófago encontrado. Outro foi localizado em uma das antecâmaras. Era um grande sarcófago feito de granito e não tinha nenhuma inscrição. Não havia jarros canópicos na sala. Isso impedia os arqueólogos de desvendar quem havia sido enterrado ali. Com o tempo, o sarcófago anônimo foi esquecido. Alguns túmulos continham restos de oficiais ou familiares importantes, sendo essa a principal suposição sobre o dono do sarcófago. Nos últimos anos, os egiptólogos passaram a focar na preservação do que restou de Tanis. Isso envolveu um esforço de limpeza de sítios, tanto acima quanto abaixo do solo, e uma equipe de arqueólogos foi enviada ao túmulo de Osorkon como parte da tarefa. Enquanto limpavam uma área no canto da câmara misteriosa, eles encontraram um esconderijo de figuras de Ushabti. Essas pequenas estátuas representam servos que apoiariam a pessoa enterrada na vida após a morte. Cerca de 225 dessas estatuetas foram achadas no canto da câmara, cuidadosamente dispostas e cobertas por camadas de lodo. Parecia que elas não tinham sido mexidas por milhares de anos. Ainda mais importante, as estátuas traziam inscrições sobre Shishak, o terceiro. Shishak foi o sucessor de Osorkon e governou por cerca de 40 anos. Ele assumiu o poder em época tumultuada e enfrentou vários pretendentes ao trono. Ele saiu vitorioso e ficou conhecido pela marca arquitetônica que deixou na cidade. As estatuetas Ushabti, junto com algumas outras inscrições fragmentadas encontradas, parecem sugerir que o misterioso sarcófago pertencia a Shishak. Isso faria algum sentido, mas o que torna a descoberta especialmente interessante é o fato de que os egiptólogos já haviam descoberto o túmulo de Shishak, o terceiro. O túmulo estava localizado nas proximidades e também continha 2 sarcófagos. Quando egiptólogos analisaram as inscrições no túmulo de Shishak, o terceiro, encontraram menções ao seu sucessor, Shishak, o quarto. Encontraram ainda mais evidências de que os itens do túmulo não eram feitos para o antigo governante. O baú era pequeno para seus vasos canópicos e alguns epítetos dos deuses só surgiram após a construção do túmulo do terceiro. Ficou claro que o túmulo havia sido tomado pelo quarto e o antigo governante sumiu. A nova descoberta resolveu 2 mistérios: o que aconteceu com Shishak, o terceiro, e a quem pertencia o misterioso sarcófago, mas também levantou muito mais perguntas. Somente mais pesquisas e futuras descobertas em Tanis provavelmente poderão resolver esses mistérios. Número 7. É sempre desconcertante encontrar evidências de que alguém presumido morto está vivo em algum lugar sem que amigos e familiares saibam. Apesar de não haver provas definitivas de que Herschel Greenspan sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, uma foto sugere que isso pode ter ocorrido. Greenspan, nascido em Hannover, Alemanha, nunca foi oficialmente cidadão alemão devido à Lei de Cidadania de 1913, que concedia cidadania apenas a crianças cujos pais também fossem nascidos no país. Ele e sua família tornaram-se cidadãos da Polônia após o fim da Primeira Guerra Mundial. Quando morava em Hannover, foi anunciado que todos os judeus poloneses na Alemanha seriam presos e a família de Greenspan estava entre as 12.000 pessoas detidas. Seus bens e terras foram confiscados e foram forçados a voltar à Polônia de trem. Ao chegar à fronteira, caminharam 3 quilômetros até a cidade, mas foram barrados e ficaram na fronteira, recebendo ajuda da Cruz Vermelha. As condições eram péssimas e muitos adoeceram. Greenspan não suportava mais esse tratamento e elaborou um plano nefasto. Após conseguir dinheiro, ele comprou uma arma e foi até a embaixada alemã em Paris. Ele pediu para falar com o funcionário da embaixada, dizendo ser espião e ter informações importantes. Ele disse que só entregaria as informações ao embaixador chamado de Sua Excelência, mas teve que falar com Ernst von Rath, um funcionário subalterno. Ele foi levado ao escritório de von Rath para discutir as informações,
mas Greenspan sacou a arma e atirou. Ele foi preso imediatamente e confessou totalmente o crime. Greenspan virou celebridade por ações impulsivas e deu várias entrevistas enquanto estava preso na prisão de Fresnes, em Paris. A promotoria tentou enviá-lo de volta à Alemanha para julgamento, mas o governo francês recusou. Ele foi transferido para Burgas, mas durante o transporte, ele e outros prisioneiros foram atacados por aviões alemães. Alguns dos prisioneiros conseguiram escapar durante o caos que se seguiu, e presumiu-se que Greenspan havia se juntado a eles, já que ele não estava entre aqueles que chegaram a Burgas. Se soubesse disso, talvez tivesse fugido, mas caminhou até Burgas e se entregou à polícia, explicando que só ficou para trás quando os outros prisioneiros foram reunidos após o ataque. Ele foi preso em Toulouse, mas os alemães ainda o procuravam. Como a França já havia se rendido nesse ponto, eles exigiram que Greenspan fosse entregue, apesar do fato de que ele lhe havia sido negada a cidadania alemã. O governo francês não se opôs a essa exigência e Greenspan foi preso na Prince Albrecht Straße. Ele foi transferido para Magdeburg, mas seu destino depois disso é desconhecido. Alguns creem que ele morreu sob custódia, enquanto outros acham que sobreviveu à guerra e foi para Paris. Essa teoria foi reforçada em 1946 com o surgimento de uma foto que mostrava um homem que, segundo muitos, era Greenspan. A foto foi tirada na Alemanha e, embora nunca confirmado ser Greensberg, muitos acreditam que ele viveu muito tempo sem ser detectado pelas autoridades alemãs. Número 6. Por séculos, uma múmia estranha localizada em uma pequena igreja austríaca tem atraído turistas e pessoas que querem desvendar um mistério incomum. Novas pesquisas finalmente explicaram como o chamado capelão desidratado ao ar se tornou mumificado e quem exatamente ele era. Por volta de 1850, foi publicada já a primeira referência conhecida sobre uma múmia incomum localizada na cripta da igreja de São Tomás, em Blasenstein. Foi só uma breve menção com uma frase sobre os restos de duas pessoas ressecadas, provavelmente antigos padres da paróquia. Mas desde então, muito mais foi publicado sobre um desses dois corpos. Mesmo na época, o capelão mumificado pelo ar era bem conhecido na região. Geralmente, quando restos mortais são mumificados intencionalmente, há algum tipo de incisão neles. Mas essa múmia não tinha esse tipo de incisão. Parecia que ele simplesmente secou e se preservou naturalmente. Como o capelão ressecado pelo ar ficou mumificado, era só um dos mistérios em torno dessa múmia. O outro mistério era sua identidade. Há muito tempo dizia-se que os restos eram de Franz Xaver Schilder von Rosenegg. Van Rosenegg era um padre de origem aristocrática que faleceu no século XVIII. A curiosidade sobre a múmia levou à realização de um raio-x em 2000 Jahresumbunsjung. O raio-x não revelou nada sobre como a múmia havia sido preservada, mas pode ter dado pistas de como o indivíduo faleceu. Um pequeno objeto redondo foi localizado no intestino inferior esquerdo do homem. Suspeitou-se que poderia ter sido uma cápsula que já teve veneno. Um vazamento de água na cripta permitiu aos cientistas reexaminar os restos mortais, levando a uma descoberta surpreendente. A tomografia computadorizada da múmia revelou mais do que o raio-x. O homem misterioso havia sido preenchido com materiais, incluindo tecidos delicados, lascas de madeira e gravetos. O material preenchia o peito e o abdômen dele, o que pode explicar a melhor preservação dessas áreas em relação à cabeça e pernas. Contudo, sem incisão visível, outra via de entrada precisava ser encontrada. Um exame mais detalhado revelou que o material havia sido inserido pelo trato digestivo inferior. Foi a primeira vez que esse método de embalsamamento foi observado. Parte do material foi removida, revelando tecidos ricamente bordados, linho e até seda. O pequeno objeto redondo também foi localizado e eu identifiquei como uma conta de vidro que pode ter caído de algum item usado pelos embalsamadores. Amostras de tecido foram coletadas e a análise revelou muito sobre a vida do homem. Ele viveu no século XVIII e morreu aos 30 anos.
Sinais indicavam que ele mascava cachimbo, e danos nos pulmões sugeriam possível tuberculose. Ele se alimentou bem durante toda a vida, mas houve uma mudança na dieta perto do final. Isso pode ter sido devido a uma doença ou possivelmente a uma mudança na quantidade de comida disponível. Embora a identidade do capelão mumificado e o método de embalsamamento tenham sido esclarecidos, o motivo de sua mumificação ainda é um mistério. Talvez ele tenha sido preservado para levar os restos de von Rosenegg à sua cidade natal, mas o plano foi abandonado. Outra teoria é que a preservação serviria para evitar a propagação de doenças, especialmente se ele realmente morreu de tuberculose. Número 5. O intrigante caso de Sir Charles Kingsford Smith remonta a 1935 e, como ele nunca foi encontrado, seu caso continua sendo um mistério australiano não resolvido. Smith ganhou bastante fama durante sua vida, pois era visto como um aviador experiente que exalava muito charme. Sua carreira foi marcada por muitos feitos que ninguém havia realizado antes, como voar por toda a Austrália em um voo sem escalas, voar da Austrália para a Nova Zelândia, depois da Austrália para Londres e realizar a primeira travessia do Oceano Pacífico rumo ao leste. Todos esses feitos são notáveis por si só, mas são ofuscados pelos acontecimentos que ocorreram em 1935. Tudo começou em 7 de novembro, quando Smith decidiu voar de Londres para a Austrália. Nessa época, Smith, ou Smithy, como era conhecido pelos amigos, tinha 38 anos e decidiu compartilhar o voo com Tommy Peterbridge. E naquela noite, enquanto o sol se punha, a dupla decolou em um avião monomotor chamado Lady Southern Cross. Pararam para reabastecer em Allahabad, na Índia, e seguiram para Singapura. Eles foram vistos no ar enquanto passavam por outro piloto, Jimmy Melrose, que imediatamente relatou o avistamento, pois ficou muito animado por ter encontrado a dupla famosa. Melrose teria sido a última a ver Smith e Petherbridge antes do desaparecimento deles. Vale destacar que, após quase morrer sobrevoando Bondi Beach na juventude, Smith desenvolveu aquafobia. Isso fazia com que ele tivesse ataques de pânico ao voar sobre água. Ainda não se sabe se isso tem relação com o desaparecimento, mas parece improvável, pois ele tinha um copiloto que poderia assumir o controle do avião a qualquer momento. Quando a dupla não chegou ao destino, surgiram várias teorias sobre o que poderia ter ocorrido. A maioria das pessoas presumiu que o avião deles havia caído em árvores altas na ilha Ai, em Myanmar, e com boa razão. O mapa de Smith não mostrava a ilha, então ele pode ter esquecido que ela estava no caminho. Uma das pernas do trem de pouso do avião foi achada na ilha cerca de 18 meses após o desaparecimento da dupla. 3 meses após o desaparecimento, outro aviador viu árvores altas quebradas ao meio na ilha, mas como não havia outros destroços, não foi possível confirmar se isso foi causado pela queda do avião de Smith. Alguns acham que o trem de pouso foi levado pela água até a ilha e que o avião de Smith caiu bem mais ao sul. Desde então, várias pessoas, incluindo o historiador Ian Mackenzie, procuraram por mais pistas na ilha, mas sem sucesso. Como nada mais foi encontrado, os desaparecimentos de Smith e Petherbridge nunca foram solucionados, e os acontecimentos daquela noite talvez nunca venham à tona. Número 4. Mesmo antes de ser roubado, o Breguet 160 já era chamado de Mona Lisa dos relógios. Quando ele desapareceu sem deixar rastros, uma busca internacional foi iniciada, mas levaria mais de 20 anos até que fosse finalmente encontrado. O Breguet 160 era um relógio criado por Abraham Louis Breguet, um dos relojoeiros mais talentosos de sua época. Foi encomendado para a Rainha Maria Antonieta, mas a identidade da pessoa responsável ainda é um mistério. Breguet foi instruído a não poupar despesas e a levar o tempo que fosse necessário para criar o relógio mais bonito e tecnologicamente avançado possível. E ele só seria concluído em 1827, depois que tanto a rainha quanto Breguet já haviam falecido.
Pelos próximos 100 anos, ele passaria por vários colecionadores particulares antes de finalmente parar nas mãos de Vera Bryce Saloma, que herdou uma coleção de relógios e relógios de seu pai. Saloma, enfermeira, se estabeleceu em Jerusalém após a Primeira Guerra Mundial. Ela fundou o Museu de Arte Islâmica L.A. Meyer e doou muitos itens, incluindo a coleção de relógios. Na manhã de 7 de abril de 1983, funcionários do museu fizeram uma descoberta horrível. Houve uma invasão e centenas de itens foram roubados, incluindo o relógio de Maria Antonieta. O ladrão ou ladrões aparentemente entraram por uma janela, pela qual um adulto mal conseguia passar. 2 seguranças estavam de plantão na noite do roubo, mas logo foi descoberto que dormiam no momento. Havia um alarme, mas ele estava quebrado. A polícia iniciou uma grande busca e interrogou ladrões conhecidos. Entre eles havia um homem chamado Naaman Diller. Diller já havia realizado um roubo audacioso no Banco de Tel Aviv e parecia um suspeito provável. O passaporte dele provava que estava fora do país na data do crime. Com poucas pistas para seguir, o caso esfriou. Isso foi até 2008, quando o museu foi contatado por um advogado. Ele trabalhava para uma mulher nos Estados Unidos que queria ficar anônima. Ela possuía vários relógios roubados e queria revendê-los ao museu. Um acordo foi feito e o relógio de Maria Antonieta foi devolvido. A polícia logo soube do acordo e uma investigação foi iniciada. A mulher foi identificada como Nili Shemrat, a viúva de Diller. Diller confessou o crime pouco antes de falecer e deixou seu tesouro para ela. Com os relógios de volta à exposição, o único mistério que resta é por que Diller cometeu o crime. Ele vendeu poucos e os investigadores acham que ele só queria provar que conseguia. Número 3. No início, acreditava-se que a lista dos reis sumérios continha apenas criaturas e figuras da mitologia daquela civilização. Mas descobertas feitas, graças à análise de DNA, podem provar o contrário, trazendo ainda mais mistério para essa descoberta estranha. O primeiro nome da lista remonta a 226 mil anos, o que pode parecer estranho, já que os historiadores não acreditam que civilizações existiam naquela época. Acredita-se que a civilização suméria só começou em 5400 a.C. e que terminou 600 anos depois. Assim, o início da lista dos reis há centenas de milhares de anos confundiu os historiadores. O que segue é uma lista de nomes de reis que governaram a Suméria até 1817 a.C. Os nomes estão escritos em sumério, como era de se esperar, e estão gravados em tabuletas de argila que foram encontradas na antiga Mesopotâmia, que hoje é conhecida como sul do Iraque. A lista foi encontrada durante várias escavações nessa região ao longo do século XX, e o primeiro fragmento foi descoberto pelo estudioso germano-americano Hermann Hilprecht. Ele fez essa descoberta no final do século XIX, e após realizar muitas pesquisas, publicou suas conclusões em 1906. Em 1911, Jean-Vincent Schiele descobriu mais fragmentos e, ao longo dos anos, 18 fragmentos foram recuperados do subsolo. Ela também relata uma grande enchente, muito semelhante à descrita na Bíblia, que ocorreu naquela região há milhares de anos. Mas ainda não se sabe se esse é um relato fictício ou histórico. O que torna a lista dos reis sumérios tão estranha é o fato de que alguns dos reis mencionados antes dessa grande enchente teriam governado por milhares de anos, o que, é claro, deveria ser impossível. 8 dos reis mencionados governaram juntos por 340 e 1.200 anos, o que fez com que algumas pessoas sugerissem que a lista é fictícia ou que está relatando mitologia da época. O rei Enmu-Lu-Ana está listado como tendo governado por 43.200 anos e o rei Kaliuga está listado como governante por 432 mil anos. Isso alimentou ainda mais a teoria de que se trata de mitologia, já que o número 432 é frequentemente usado no misticismo ao longo da história.
Também é significativo para os vikings, maias e antigos gregos. Mas outros têm explicação mais lógica. Alguns historiadores acreditam que esses números estão codificados em uma fórmula que usa o sistema matemático sumério de base 60. Aplicando isso à lista, os períodos de governo desses reis antediluvianos parecem mais razoáveis. Mas quando é aplicado aos reis pós-diluvianos, o sistema falha. De acordo com a lista, uma vez que as águas do dilúvio haviam recuado, a realeza suméria desceu dos céus e uma nova cidade chamada Kis foi fundada. Alguns dos reis mencionados após esse período são Nangish-Nungish-Lishma, que governou por 670 anos, e Zuca-Kip, que foi rei por 900 anos. Alguns historiadores compararam esses longos reinados aos reis bíblicos, que também teriam vivido centenas de anos. Alguns sugeriram que a lista estaria ligada a esses reis, mas isso não foi comprovado. No total, os reis pós-diluvianos governaram por 24.510 anos, 3 meses e 3,5 dias. O poder real então passa para Uruk e várias outras áreas no atual Iraque. À medida que as datas na lista continuam, o reinado de cada rei vai ficando mais curto, exceto por mais alguns que são listados como governando por séculos. Durante muito tempo, acreditou-se que os sumérios criaram a primeira civilização. Mas graças a testes de DNA, realizados em uma amostra enviada por um homem chamado Alberto Perry, foi informado a ele que seu DNA poderia ser rastreado até um ancestral que viveu há cerca de 338 mil anos, o que antes era e ainda é considerado impossível por muitos. Por isso, muitas pessoas continuam insistindo que os reis dessa lista realmente podem ter vivido por milhares de anos, mas, por enquanto, isso está sendo visto com certa cautela até que mais informações possam ser descobertas. Número 2. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, há um esforço contínuo para localizar os muitos navios e submarinos afundados no conflito. No final de 2025, uma equipe conjunta franco-espanhola encontrou um naufrágio que vinha intrigando historiadores há anos. Letuan era um submarino francês construído pouco antes do início da guerra. Os registros indicavam que ele foi afundado entre a Espanha e o norte da África durante a Operação Tocha, invasão aliada do norte da África francês. Mas a localização exata permaneceu um mistério por muito tempo. Um ataque começou em 8 de novembro de 1942. Letuan tinha acabado de sair do dique seco, em Casablanca, após uma pequena reforma e não estava devidamente armado na época. O barco foi atingido pela artilharia dos Estados Unidos e seu comandante perdeu a vida. O imediato assumiu o comando e, sem nenhuma forma de revidar, preparou o submarino para submergir. Letona escapou da batalha, mas ficou gravemente danificada. Vários homens morreram e muitos outros ficaram feridos. Além disso, o submarino também sofreu graves danos. Ela voltou mancando para Casablanca para reparos, mas a tripulação sabia que precisava retornar a Tula e à segurança. O submarino partiu, indo primeiro em direção à Espanha, mas logo ficou claro que eles não conseguiriam chegar até Tula. Com a maioria da tripulação em terra e poucos a bordo, o capitão decidiu afundar Les Letona. O afundamento proposital impedia que a tecnologia fosse capturada pelo inimigo. Todos os homens foram resgatados por um arrastão espanhol e passaram o resto da guerra internados na Espanha. Após a guerra, muitos relatos surgiram sobre essa última viagem. Os detalhes conflitantes dificultaram que os pesquisadores localizassem o navio. Em 2025, pesquisadores fizeram uma descoberta importante. Parentes dos marinheiros ainda guardavam documentos, incluindo o diário de bordo do navio. Isso permitiu uma investigação mais precisa e redirecionou o esforço de busca. No início de dezembro de 2025, uma equipe de pesquisadores franco-espanhóis, trabalhando com a Universidade de Cádiz, finalmente encontrou o que procurava. A equipe usou um sonar multifeixe para pesquisar as águas ao largo da costa de Cádiz e, finalmente, encontrou algo deitado no fundo do mar. O objeto estava parcialmente submerso no próprio leito marinho, mas seu comprimento e formato correspondiam ao Lettonner.
Os pesquisadores identificaram o submarino desaparecido ao distinguir o torre de comando, o canhão e os torpedos giratórios. Com o mistério do Letonnerre resolvido, a equipe confirmou que não tentaria trazer o submarino à superfície. Em vez disso, serviria como túmulo de guerra e sítio histórico, lembrando um capítulo pouco reconhecido da Segunda Guerra Mundial. Número 1. Um sítio arqueológico em Malta deixou os pesquisadores intrigados, pois eles não conseguiram descobrir quem criou esse local ou para que ele era usado pelas pessoas que viviam na região há milhares de anos. O local em questão é chamado de Hipogeu de Hal-Saflieti e está situado próximo ao grande porto de Valletta, em Malta. Sua descoberta é notável, pois ninguém sabia de sua existência até ser encontrado por acaso. Em 1902, um pedreiro foi encarregado de construir casas na região, e ele estava lançando as fundações desses edifícios. Enquanto cavava o chão, ele acidentalmente quebrou o teto do hipogeu da Casa Atolion, mas não fazia ideia de que acabara de fazer uma importante descoberta histórica. Quando o local foi inspecionado, descobriu-se que grande parte do nível superior do edifício havia sido destruída pelas obras que já tinham começado, mas nem tudo estava perdido, pois logo ficou claro que os níveis inferiores permaneciam intactos. As escavações começaram imediatamente e em 1903 o local tornou-se propriedade de um particular. E durante os 8 anos seguintes, os arqueólogos escavaram o máximo possível do complexo e foi constatado que ele foi construído com 3 níveis distintos. Os historiadores não sabiam o que pensar da estrutura, pois parecia um labirinto levando a várias salas. Eles acharam corredores e nichos no complexo, mas não sabiam para que serviam as salas. Todo o labirinto havia sido meticulosamente esculpido em calcário, e parte do trabalho realizado foi considerado de qualidade superior. Parte da alvenaria era muito precisa, e não sabemos como isso foi feito com ferramentas primitivas há milhares de anos. Com o avanço das escavações, descobriram-se fossas circulares em várias áreas abertas, sugerindo o uso em cerimônias de adoração. Mas, pela construção peculiar do hipogeu da Casa Saflieti, alguns têm outras teorias sobre seu propósito. Alguns historiadores acham que esse método de construção foi escolhido para melhorar as propriedades acústicas do complexo, pois as câmaras parecem ajustadas para frequências específicas. Se for esse o caso, o hipogeu da Casa Saflieti pode ser uma das estruturas mais antigas já criadas, com o objetivo de aprimorar o som de instrumentos musicais. Apesar da estrutura misteriosa, alguns artefatos encontrados lá também são bem estranhos. Entre eles está uma estatueta que recebeu o nome de a Dama Adormecida. Acredita-se que ela represente a Mãe Natureza ou, na opinião de alguns estudiosos, seja uma representação do fim da vida. Este sítio, que data de entre 4.000 e 2.500 a.C., merece muito mais estudos, e as escavações provavelmente continuarão por muito tempo. Com sorte, as pesquisas revelarão mais sobre esse povo misterioso e a forma como eles viviam naquela época. Muito obrigado por assistirem! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar todos os nossos próximos vídeos. Sou Top 5 Unknowns e nos vemos no próximo.